Oi, turma, tô tão animada hoje. Hoje nós vamos saber o que aconteceu com a Nilda. Vamos ter o último capítulo da nossa história. E também nós teremos duas novidades para vocês. No final da história eu conto para vocês, tá bom? Então vamos ver onde nós deixamos Nilda no capítulo anterior, o que ela estava fazendo. Ela estava o quê? Procurando a Dona Eunice e a Dona Elva, as duas missionárias que tinham ficado um tempo lá na cidade de Chaco, onde a Nilda morava, e elas ficaram um tempo lá falando de Jesus, contando histórias bíblicas para as crianças. E a Nilda, ela resolveu então seguir a Dona Elva e a Dona Eunice para onde quer que elas fossem. E a Dona Eunice e a Dona Elva, elas foram para outra cidade, outro lugar longe, que tinha que pegar um barco. Lembra-se que ela ficou procurando a Dona Elva e a Dona Eunice lá na lancha embaixo, depois subiu para ver, e aí aqui então ela está terminando de procurar, e aí ela sentou, ficou esperando. Será que eu vou encontrar a Dona Eunice e a Dona Elva? Assim nós deixamos a Nilda nessa incerteza. Mas vou contar para vocês o que aconteceu. Ela conseguiu achar a Dona Eunice e a Dona Elva. E as três terminaram a viagem numa boa, sem problemas. E aí a Nilda ficou morando com a Dona Eunice e a Dona Elva durante um tempo lá em Corrientes. E depois de uma aula, as duas missionárias sentaram-se à beira da palmeira, ali perto da palmeira, e ficaram conversando. Elas também continuaram tomando chimarrão, que chimarrão era a bebida que eles tomavam muito, que a Nilda experimentou, inclusive, lembra-se? Então, elas duas estavam conversando e a Nilda estava lá dentro, ajudando a dona da casa com as outras crianças. E aí a Dona Elva e a Dona Eunice falando, puxa, a Nilda, ela faz tempo que ela tá com a gente, né? A gente pode ver muito como ela cresceu espiritualmente, como Jesus transformou a vida dessa menina. Mas faz tempo que ela tá aqui com a gente e a mãe dela ficou preocupada e eu acho que tá na hora dela ir para casa. Mesmo porque daqui a pouco a gente vai terminar a nossa parte aqui em Corrientes e nós vamos para Buenos Aires. Nisso, a Nilda tava chegando. O quê? Vocês vão para Buenos Aires, para a capital? Ah, então eu vou com vocês também. Eu quero ajudar vocês, eu quero servir vocês. Eu quero servir a Jesus. Eu quero mostrar que Jesus mudou a minha vida. Eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero estar com vocês. Ai, por favor, me leva, me leva, me leva. Nilda, calma, não é bem assim. Nós temos as nossas tarefas, a gente tem o nosso trabalho de falar de Jesus para as crianças, contar histórias, mas o nosso tempo está acabando aqui. Daqui a pouco a gente tem que voltar lá para a nossa escola. Ah, mas eu também quero ir nessa escola, eu quero ser missionária, eu quero ser missionária de Jesus. E aí então, já estava lá no início de contar outra história do dia, né? E aí a Dona Eunice estava pronta já para contar a história para as crianças, e a Dona Elva estava cantando os corinhos, e a Nilda tinha acabado de chegar, arrastando a sua perna, né? Mas ela tinha acabado de chegar trazendo muitas crianças. Ela foi de casa em casa, convidou as crianças, assim como ela foi convidada, ela convidou as crianças para ouvir a história de Jesus. E aí ela ficou olhando assim, quando as crianças sentaram, e ela estava lá ouvindo a Dona Elva terminar de cantar, e logo a Dona Eunice ia contar a história. Ai, ela ficou tão contente porque ela estava ali ouvindo de Jesus. E aí a Dona Eunice, então, contando a história de Jesus e falando. A história era a seguinte: nos dias de Jesus vivia um homem muito mau e muito bravo. Não queria vestir-se. Quando ele era amarrado com correntes, ele quebrava as correntes com as próprias mãos e depois ia morar nas cavernas. Todos tinham medo dele. Jesus transformou aquele homem completamente. Quando os
povo da aldeia encontrou novamente com esse homem, o viu ali quieto, ouvindo Jesus. E esse homem implorava para Jesus: eu quero ir contigo, leva-me contigo, eu quero servir, eu te amo, eu gosto muito de ti. Mas Jesus falou: calma, espere, volta para a tua casa e conta a todos mesmo, tudo o que eu fiz de bom para você. E aquele homem então voltou para a sua cidade e falava de todas as maravilhas que Jesus tinha feito na vida dele. Aí a Nilda ficou pensando, e naquela noite ela ficou pensando nos seus irmãos, ela ficou pensando na sua casa, no que ela fazia, ficou pensando no Carmelo. Volta para a tua casa, volta para a tua casa. Aí ela falando com Jesus, falou: Jesus, eu sei que o Senhor perdoou os meus pecados, morreu por mim, e o Senhor agora é o meu Senhor e Salvador. Eu quero fazer o que o Senhor quer na minha vida, então eu vou voltar para casa. Então, naquela noite, ela, com todos aqueles pensamentos, aí a Nilda decidiu então que ela ia voltar para casa dela. Aí, no dia da despedida, tava ela, a dona Elva e a dona Eunice no cais. Aí ela abraçou as duas assim, de uma vez só. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram, por vocês me apresentarem Jesus. E a Nilda escorria uma lágrima. Muito obrigada por tudo. Aí a dona Eunice, né, que era toda carinhosa com a Nilda, falou: olha, eis que estarei convosco todos os dias. Ela falou, ela leu a Bíblia ali naquela hora para Nilda. E a Nilda ficou pensando naquilo, e a dona Elva colocou uma laranja na mão dela e ela falou: olha, ora por nós e nós oraremos por você. E boa viagem. Aí então a Nilda subiu na lancha novamente, que já estava partindo, o motor já estava funcionando. Aí ela lá de longe, ela ficou acenando: tchau, até que as duas sumiram lá longe. E ela então voltou para casa. E quando ela estava na casa dela, ela fazia de tudo para agradar a Jesus. Então ela começava a arrumar a casa, ela ficava contente, toda aquela raiva que ela tinha já não tinha mais. E aí ela preparava as coisas, arrumava as crianças, e ela estava muito feliz por fazer aquilo. Aí, certo dia, lá estava a Nilda preparando as coisas quando Pedro apareceu perto dela, pegou uma rede, enrolou a Nilda na rede, numa coluna que tinha lá na casa dela. E a Nilda: para Pedro, para Pedro. E o Pedro, todo travesso, falava: Nilda está presa, Nilda está presa. E não é que ela ficou presa mesmo, porque ela não conseguia se desamarrar. Aí ela ficou lá um tempão, esperando que alguém viesse ajudar. Aí quando o Carlos chegou trazendo leite, ele foi lá, desenroscou a Nilda da rede. Falou: Nilda, o que você vai fazer com esse Pedro que não para de te atazanar? A Nilda pensou, falou: olha, se fosse em outros tempos, eu tinha pego a vassoura e dado uma vassourada na cabeça dele. Mas agora eu tenho Jesus no coração. Eu não vou fazer mais isso, porque eu amo o Pedro. E eu quero mostrar para ele que eu o amo de verdade. Ela ficou pensando: puxa, o que o Pedro mais gosta? Já sei o que o Pedro gosta. Vou preparar para ele a sobremesa que ele mais gosta. E para isso, a Nilda tinha que arrumar as bananas, uma qualidade de banana da terra que se chama, que serve, que é gostosa para fritar. Então ela foi lá atrás, no quintal dela, pegou as bananas, descascou, fritou na frigideira num fogão que tinha lá atrás da casa, e ela pegou a rapadura e derreteu a rapadura assim no fogo e colocou por as bananas. Nossa, aquele cheiro impregnou todo o quintal. E o Pedro lá embaixo da árvore: nossa, o que será que a Nilda tá fazendo? Ai, que cheiro bom! Tá me dando água na boca. Aí a Nilda pegou, olhou o Pedro e falou: Pedro, vem aqui, vem comer.
É a sua sobremesa favorita. Não é banana com rapadura? Então vem comer. Aí o Pedro, mas é para comer mesmo? Se eu for aí, não é uma pegadinha não que você vai tacar a vassoura em mim? Pedro, larga de ser bobinho, vem aqui, venha comer. Eu fiz para você. Eu sei que você gosta dessa sobremesa, venha comer. Aí Pedro coçou a cabeça, foi chegando, e ele ficou meio assim, né? Esperando que a Nilda fosse dar uma vassourada na cabeça dele. Senta aí, Pedro, vamos comer junto. Aí então os dois comeram, aí o Pedro ficou assim, pensando no que tinha acontecido. Nossa, a Nilda estava diferente mesmo. Em outros tempos tinha ficado vermelha de raiva, ficava brava com ele, tinha pegou a vassoura, batido tantas vezes no rosto dele. Mas agora a Nilda fez para mim a sobremesa que eu mais gosto. Ai, que delícia! E ele comeu e se fartou. Depois de um tempo, Nilda e seus 8 irmãos estavam se preparando e se arrumando para ir para a escolinha lá na casa do morro, na escolinha de Boas Novas, que a dona Lilá continuou depois que a dona Eunice e a dona Elva foram embora. E a Nilda estava indo pelo caminho, tão feliz, segurando também o seu irmãozinho, que um dia ela sabia que ele logo ia começar a andar. E a Nilda foi pensando que tudo que ela ia fazer, de agora em diante, ia ser para Jesus. O cuidado da casa, o cuidado dos irmãos, a comida, tudo ia ser para Jesus. Um dia, quem sabe, ela poderia ser uma missionária de verdade, como a dona Eunice e a dona Elva, as suas amigas queridas. Mas, quem sabe? E aí eles, então, chegando lá, na casa da dona Lilá, a Nilda encontrou muitas crianças e a dona Lilá já estava prontinha para começar a música, para que todos cantassem. Só que a Nilda viu que tinha os seus 8 irmãos e ela estava feliz por conta disso, mas ela viu que tinha muitas outras crianças e muitas crianças pequenas também, andando de um lado para o outro, conversando. E aí a dona Lilá falou: Nilda, você pode me ajudar, por favor? Pois não, dona Lilá, o que a senhora gostaria? Você pode cuidar das criancinhas menores enquanto eu começo a música e a história? Ah, posso sim. Aí a Nilda então pegou a criancinha, pegou uma no colo, pôs uma de um lado, outra do outro, aconchegou mais 2 ali na frente e ficaram quietinhas ouvindo a dona Lilá cantar e depois ouvir a história sobre Jesus. Depois que acabou a história, a Nilda pegou seu irmãozinho, os menores, e estavam indo para sua casa. Chegando lá, ela falou: ué, cadê o Pedro e o Carlos? Ai, se eles demorarem para chegar, minha mãe vai ficar muito brava, porque já vai ser de noite, eles não vão ter chegado, e é para estar todo mundo em casa quando a mamãe chegar. Puxa vida, ela vai vir cansada do serviço, com aquela trouxa de roupa na cabeça, e esses dois não vão estar aqui agora, o que eu vou fazer? Ai, daí ela lá continuou, então, vou continuar fazendo a janta, e aí eu vou ver o que eu vou fazer depois. Aí ela estava lá, terminando de fazer a janta, de repente chega o Pedro e o Carlos. Nilda, calma meninos, o que aconteceu? Você não sabe dar maior. Calma, o que aconteceu? Não, eu vou te explicar. É o seguinte, hoje eu fui muito mal com você. E eu peço que você me desculpe, sabe por quê? Depois da aula, eu fiquei lá com a dona Lilá, eu e o Carlos ficamos lá conversando com ela. E eu expliquei para ela como que eu era, com você e tudo. E aí, você não sabe da melhor coisa que me aconteceu. Fala, menino, eu já tô muito curiosa. Ai, você hoje ficou com aquelas crianças pequenas que toda hora ficavam falando, ficavam conversando, ficavam atrapalhando. E eu não podia prestar atenção na aula. Mas hoje foi diferente. Hoje você ficou com aquelas crianças, você cuidou daquelas crianças para que as outras pessoas, inclusive eu e o Carlos, pudéssemos ouvir a história. E não é que eu ouvi a história direitinho
Das outras vezes eu não prestava atenção, levava até o Carmelo junto. Ai, hoje foi diferente, eu fiquei ali, prestei atenção, eu vi uma coisa que podia me fazer bem e eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ai, a Nilda ficou numa felicidade, ela foi falando, não acredito, que bênção, que bom, Pedro, que coisa boa. Jesus me transformou. Sabe por quê, Nilda? Eu fiquei pensando, assim como Jesus te mudou a sua raiva, o seu jeito de ser, Jesus também pode me mudar. Nossa, aí a Nilda ficou tão contente. Ela ficou assim, puxa vida, eu não precisei ficar maior para ser uma missionária. Eu podia ajudar hoje, eu pude ser uma missionária hoje. Eu pude ficar com aquelas crianças para outros poderem ouvir de Jesus. Isso sim é trabalhar para Jesus, é servir a Jesus. E eu estou muito feliz que eu pude fazer isso. E o meu irmãozinho Pedro e o Carlos, os dois receberam Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Puxa, estou muito feliz, muito obrigada, Senhor Jesus, por me fazer uma pequena missionária. E assim, nós terminamos a nossa história. Nilda, com toda aquela sua vida, lá no começo, vocês lembram que ela tinha muita raiva? Aí ela ouviu de Jesus, aceitou Jesus e Jesus começou a transformar a sua vida. E ela queria muito ser missionária. E ela pôde ser missionária, ali mesmo, naquele lugar onde ela morava com os irmãos dela. Nós também podemos ser pequenos missionários, aonde estivermos, estejamos nós com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos amigos. Nós também podemos falar de Jesus, assim como Nilda também começou a falar na vida dela. Muito bem, crianças, lembra que eu falei que eu ia ter duas novidades para vocês? Eu tenho duas sugestões para vocês fazerem aí na casa de vocês. Uma, vocês podem pegar sulfite ou qualquer outro papel que vocês tiverem e também tinta, giz de cera, lápis, o que vocês tiverem na sua casa. Vocês vão pegar esse sulfite e vão lembrar da história da Nilda, desde o começo até o fim, o que mais chamou a atenção de vocês, o que mais vocês gostaram da história da Nilda, vocês vão fazer um desenho nesse papel. E aí depois vocês tiram uma foto e pode mandar para mim, tá bom? E a outra sugestão é uma brincadeira, é uma atividade que vocês podem fazer também aí na sua casa. E eu vou deixar um vídeo explicando para vocês como que vai ser, tá bom? Beleza? Beijão, fique com Deus.